Muitas pessoas perguntam o que é o pecado original. Que pecado é esse que entrou na história da humanidade? Bem, na verdade, a igreja tem um pecado original como dogma de fé, uma realidade que não se pode negar. Inclusive, o Catecismo da Igreja diz aqui no parágrafo 390 que a revelação, quer dizer, aquilo que Deus nos revelou, está na Bíblia, está também na tradição da Igreja, dá-nos a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente por nossos primeiros pais. Parágrafo 390 aqui do Catecismo da Igreja. Então o Catecismo diz que a história da humanidade está marcada pelo pecado original. E a Igreja não tem dúvida disso, porque, primeiro, a palavra de Deus fala. O livro do Gênesis fala da queda, no capítulo 3. Né? O tentador conseguiu fazer que Adão e Eva desobedecessem a Deus. É claro que ali a coisa é narrada de uma maneira, assim, eu diria, alegórica, né? Parabólica. O fato de Eva ter comido aquela fruta e levado para Adão é apenas um símbolo. Não? Aquela árvore da vida, a árvore do bem e do mal, significava o quê? Significava que o homem e a mulher não deveriam desobedecer a Deus, não deveriam ultrapassar os limites do homem e da mulher e entrar naquilo que era da esfera, da competência de Deus. E quiseram fazer isso. Quiseram ser como Deus, exatamente o que o tentador soprou no ouvido de Eva. Come esta fruta e você vai ser como Deus. Eu não sei de onde que tiraram a maçã, porque a Bíblia não fala em maçã. Talvez seja uma influência europeia, né? Mas talvez se a influência fosse asiática ou fosse africana ou brasileira, seria talvez uma banana. Não importa aí a questão da fruta, importa a desobediência do primeiro casal humano, da raiz da humanidade contra Deus. Com isso perderam aquilo que a Igreja chama de dons preternaturais, ou seja, deveriam passar para toda a humanidade a imortalidade, o não sofrer, o não ter problemas, o não haver doenças, etc. Mas perderam isso, porque perderam a comunhão, perderam a amizade com Deus. Então, isso é o pecado original. E o Catecismo diz, aqui no parágrafo 389, que a Igreja, que tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Quer dizer, quem nega a realidade do pecado original, nega também o mistério de Cristo. Por quê? Porque o Cristo veio para tirar o pecado do mundo e principalmente tirar o pecado original, a partir daí. Por isso a criança é batizada logo cedo, para que ela fique isenta desse pecado que Cristo tirou de nós a partir da sua morte, da sua ressurreição, e que se aplica a cada um de nós no batismo. Então, no batismo, a criança morre e ressuscita com Cristo. Como diz São Paulo, morre nas mãos das trevas, do demônio, e ressuscita nos braços de Deus. Por isso que a Igreja não espera que a pessoa seja adulta para ser batizada, porque o pecado original não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. É chamado de pecado analogicamente, por causa das suas consequências, não por causa da sua origem, do seu efeito, ou melhor, da sua causa. Então a Igreja recomenda, sobretudo aos pais, que batizem a criança imediatamente após o nascimento, para que ela realmente se torne filho de Deus, membro da Igreja, templo do Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade. Não é? Como diz São Paulo, saia do mundo das trevas e vá para a liberdade dos filhos de Deus. Então aí fica isenta do pecado original. Mesmo que as sequelas do pecado original continuem, porque a natureza humana ficou ferida por ele, né? Mas a pessoa já está isenta, né, deste pecado. Pecado no sentido, como eu disse, mais analógico do que no sentido real. Note uma observação interessante. Uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, ela não tem pecado porque ela é inocente, mas, no entanto, ela faz uma porção de coisas erradas. Ela morde o amiguinho, ela morde a amiguinha, ela é egoísta, ela é birrenta. De onde é que vem esse mal? Esse mal não pode ter vindo de Deus, porque Deus não faz nada errado.
Então o mal vem exatamente do quê? Do pecado original. Aí você pode entender a realidade desse pecado que a igreja considera um dogma de fé que nós temos que acreditar.